Olá, está começando o Ação Ijoma, o seu podcast semanal sobre as ações do Ijoma. Eu sou o Sávio Dias. E eu sou Giovana Muramei. E hoje nós estamos aqui com o urologista Nalisson Marques. Seja muito bem-vindo. Obrigado, para mim é um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. A gente está no mês do Novembro Azul, certo? Ele é o mês de prevenção do câncer de próstata. Você poderia contar um pouco pra gente sobre a campanha do Novembro Azul? O Novembro Azul é uma campanha que ela surgiu na Austrália, como uma alusão ao Outubro Rosa. Em sequência ao Outubro Rosa, se criou o Novembro Azul para que se criasse a mesma perspectiva de prevenção nos homens que as mulheres já tinham, mediante o câncer de mama como carro-chefe. E aí o Novembro Azul, ele não é apenas uma campanha exclusiva do homem e assim, para o câncer de próstata, o que eu quero dizer. Ele vem para lembrar que o homem vive em torno de 7 anos a menos do que as mulheres, né, por problemas cardíacos, por problemas de câncer também, AVC, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio são as principais causas. E aí, dentre os cânceres, o câncer de próstata é o segundo que mais mata. E aí, como a urologia trabalha, na sua imensa maioria dos seus pacientes, com pacientes do sexo masculino, acaba a Sociedade Brasileira de Urologia e a urologia como um todo tomando como carro-chefe a questão do Novembro Azul. É basicamente uma campanha para fazer o homem se cuidar. É uma campanha de alerta, na realidade, porque, como eu relatei antes, o homem ele vive bem menos do que as mulheres. Procurar uma questão preventiva muito difícil. Isso tem mudado nos últimos anos, mas ainda é uma coisa muito débil, ainda vai muito pouco procurar ainda assistência. A gente vê um aumento no período de novembro da procura dos homens nos consultórios para fazer a questão do check-up mesmo, que é uma coisa que eu até louvo quando chega no meu consultório e diz que está lá sem sentir nada e que está para um check-up, porque é uma coisa extremamente rara, né? Um homem chegar lá sem estar sentindo nada, que veio pensando na sua velhice ou em prevenir um problema de saúde mais sério. Mas é mais um alerta mesmo para essa questão de que o homem realmente ele não se cuida, ele só vai buscar realmente atendimento quando ele já está sentindo alguma coisa. Essa campanha já existe há vários anos. O senhor notou uma diferença na procura dos homens pela questão da prevenção? Nos últimos anos a gente percebe uma diferença, tanto do ponto de vista dos homens procurarem mais, como dos homens estarem, vamos dizer assim, um pouco mais abertos a certos dogmas que se tinha sobre certas situações, os tabus, a questão do exame digital da próstata, que é o exame de toque retal. Hoje a gente já vê que alguns homens procuram o atendimento já pedindo para fazer o exame, que era uma coisa extremamente rara. Alguns anos atrás, uma coisa que a gente nem suscitava. Mas ainda tem esse tabu, ainda tem esse preconceito bobo de que é uma coisa que vai fazer qualquer tipo de violação, um exame tranquilo, um exame praticamente indolor, que leva apenas alguns segundos e que não tem justificativa nenhuma de você abrir mão de fazer sua prevenção, porque você pode fazer esse exame, não necessariamente vai ser feito em todo mundo. Pois é, apesar da procura ter aumentado, ainda tem uma invisibilidade, um tabu muito grande em relação ao exame de próstata e até ao câncer de próstata em si. Tem muita gente que nem sabe exatamente o que é. O senhor poderia definir o que é o câncer de próstata para a audiência? A gente tem que definir primeiro o que é próstata, né? Porque muita gente chega no consultório e fala, eu tenho próstata, como se próstata fosse uma doença. Não, próstata é um órgão. A próstata é um órgão misto, eu digo misto porque ele tem uma função dupla. Ele tanto age na função regulatória urinária do homem, já que ele é um órgão exclusivo do homem, a mulher não tem próstata. E ele é um órgão que também participa da nossa parte reprodutiva. 85% do que o homem ejacula vem da próstata. Ele gera um líquido que vai alimentar o espermatozoide para que ele possa chegar até os óvulos, para que possa fecundar a mulher. Então ele é um órgão bastante importante. Sem ele a gente vai ter algumas problemáticas. Mas assim, o câncer ele vai atingir a próstata como qualquer outro órgão do corpo humano. O câncer ele é uma alteração na duplicação da célula. Todos os nossos órgãos as células estão sendo renovadas sempre, né? Quando essa célula se renova de forma anárquica, em vez de ela formar um irmão idêntico e forma um irmão com deficiência, você gerou uma célula cancerosa. E a partir daí você vai gerar novas células. Então o câncer de próstata, ele é o câncer com maior incidência já no nosso estado, por exemplo. Nós
entre tudo, entre mulheres e homens, nós já passamos câncer de mama pela estatística do INCA esse ano. Nós vamos ter cerca de 30% mais câncer de próstata esse ano no estado do Amapá do que câncer de mama, né? Tipo assim, então, e é o segundo câncer que mais mata, ele só perde para pulmão. Então, tipo assim, mas assim, isso é em porcentagem. Se você for olhar em termos de casos, a questão é muito maior. A OMS estima 80 mil casos esse ano de câncer de próstata no Brasil, enquanto ela estima 15 de pulmão, 15 mil. Então, tipo assim, então a gente tem muito mais casos. Então, tipo assim, a coisa é bem aberrante. Dentro da nossa capital, 80% dos casos de câncer de próstata estimados pelo INCA é para Macapá. Então, a nossa problemática maior está aqui. Então, é uma questão de saúde pública. Não temos nenhum tipo de política que organize esse tipo de prevenção e também de tratamento para os portadores de câncer de próstata. E o câncer de próstata, ele pode ser benigno ou maligno. Qual exatamente é essa diferença? Não, o câncer ele é maligno sempre. Quando você fala de câncer, ele é maligno. Você vai ter doenças benignas da próstata e doenças malignas da próstata. Entendi. A próstata, basicamente, ela tem 3 doenças que acometem, né? A prostatite, que é a inflamação, o câncer, né? E tem uma doença que é muito comum chamada HPB, que é a hiperplasia prostática benigna. Todos nós homens, a próstata cresce desde o dia que a gente nasceu. E quando a gente passa dos 40 anos, invariavelmente a gente perde um hormônio que fazia o balanço desse crescimento. Então esse hormônio que, vamos dizer assim, ele consumia o excesso que era crescido nos anos. E aí a tendência é que a próstata cresça após os 40 anos sem ter ninguém que possa frear. E isso vai gerar, como o canal urinário passa por ela, isso vai fazer com que o canal fique mais estreito, invariavelmente, e gere dificuldades para o homem urinar. E isso muitas vezes é uma coisa até relativamente boa, porque o que faz às vezes ele procurar o urologista, porque ele está com dificuldade para urinar e acaba pensando até que é câncer. Mas o câncer de próstata geralmente ele não dá sintomas nas fases iniciais. Entrando nessa questão que você falou, que é uma doença silenciosa, existem sinais e sintomas que remetam ao câncer de próstata? Nenhum. Na fase inicial ele é totalmente assintomático. Nenhum. Você vai encontrar pacientes que estão morrendo pelo câncer e urinando bem. Muitas vezes ele já está nos ossos e ele não acometeu o canal urinário ainda. Então, tipo assim, então ele é um câncer extremamente traiçoeiro do ponto de vista de sintomas, que ou o paciente ele faz um trabalho preventivo, ele procura o médico anualmente, independente dos seus sintomas, a partir dos 40 anos, ou ele corre um risco sério de, quando chegar com sintomas, infelizmente a gente não tem mais o que fazer. E tem essa questão que, além de ser uma doença muito silenciosa e os índices da Amapá serem muito altos, o Estado não tem ainda como lidar com os pacientes de câncer. Então, o foco realmente tem que ser na prevenção. Só que muita gente ainda tem muito medo de fazer tanto o exame de toque e não sabe da existência do PSA. Aí, assim, eu poderia falar dos 2 tipos de exame, se um substitui o outro, se deve fazer os 2, com que frequência. Não, na teoria, o ideal é que se faça os 2, né? O ideal. Mas disparadamente o PSA é infinitamente melhor do que o toque. Aí tem gente que às vezes até, eu fiz só o PSA, eu queria fazer o toque. O toque sempre existiu. É um exame físico. Todos os médicos, desde a época de Hipócrates, foram treinados a fazer o toque. E por que morria muito mais gente na época só do toque do que morre hoje com o PSA? Porque para poder aparecer alguma coisa no toque, um nódulo, uma alteração da consistência da próstata, o tumor já avançou um pouco. O PSA ele consegue detectar o tumor antes mesmo dele surgir. Então o PSA é disparadamente a melhor forma. Entre todos os cânceres que existem no planeta, todos, nenhum marcador tumoral, que é como a gente chama, que é o PSA um deles, como existe o CA125 para ovário, como existe o CEA para tumores de intestino, nenhum deles tem uma especificidade, uma sensibilidade tão alta quanto o PSA. Então o PSA sozinho ele pode flagrar cerca de 85% dos cânceres. Só ele, se você não fizer toque, não fizer nada. Mas ele substitui o exame de toque? Vários problemas, laboratórios de péssima qualidade, laboratórios que não têm o equipamento adequado, e isso muitas vezes faz com que a gente tenha um exame equivocado. Eu flagro muitos erros no PSA, e às vezes você desconfiando de um erro, você pode fazer o exame de toque para tirar um pouco as dúvidas, mas não remete, não vai resolver o caso, porque se o paciente realmente tiver um câncer na fase inicial, o toque não vai
vislumbrar. Eu costumo dizer que o toque ele é usado para tirar a minha dúvida. Quando o paciente está com um exame de PSA duvidoso, é porque ele tem outro erro grande. O paciente passa num clínico geral e aí ele vai e faz um exame de PSA. E aí, não, tá normal. Aí manda o cara ir para casa. O clínico geral ele não tem capacidade para dizer isso, entendeu? Porque o fato do exame de próstata estar normal não quer dizer que o paciente não tenha câncer. Dependendo da faixa etária, ele pode chegar a 20%. Você falou da questão do problema do PSA. Na questão da coleta, no momento, o que é exatamente esse problema? O problema não é a coleta, o problema é a qualidade dos laboratórios. A gente vê uma qualidade muito débil na maioria dos laboratórios aqui do Amapá, tanto públicos quanto privados, e vendo resultados muitas vezes absurdos. E isso é uma coisa bastante importante, que você tem um PSA alterado, dependendo da capacidade do colega, de não saber interpretar que aquele exame possa estar errado, que uma outra patologia possa causar aquela alteração, ele vai ficar logo com medo que o paciente tenha câncer. O que eu não vou cessear aqui o direito dele pecar por excesso. E aí o que ele faz? Ele manda o paciente para uma biópsia. A biópsia é um exame constrangedor, é um exame transretal com seus riscos e que pode levar a sequelas importantes dependendo de quem faça. E aí você fazer uma biópsia desnecessária é uma coisa bem complicada. E aí às vezes o médico às vezes é induzido ao erro de fazer uma biópsia errada porque o laboratório fez um exame errado. Então então é bem complicado, né? E a gente vê essa questão. Muitos laboratórios grandes aqui de Macapá encaminham para fora para outros equipamentos, porque o equipamento do PSL é muito caro. Nem todo laboratório consegue ter o equipamento que vale a pena ele ter o equipamento, porque ele teria que ter um volume muito alto de coletas para poder compensar. Só que aí a gente vê que laboratórios famosos, A e B, por exemplo, os dois mandam para o mesmo laboratório no sul, só que você colhe no A, seu exame dá 9, você colhe no B dá 5. No mesmo dia. Indo para o mesmo laboratório, lá no sul. Então não é o cara lá do sul que errou. Às vezes foi a coleta, foi mal armazenado, foi mal transportado, porque lá na máquina foi feito igual. Eu não acredito que o padrão deles vai mudar, porque veio do A ou do B do Macapá, entendeu? Então a gente vê que isso me fez não criticar que o laboratório lá de fora errasse. Isso me fez pensar que quem erra é o laboratório daqui. Porque eu já vi casos como esse. Estou dizendo que eu já fiz paciente coletar no mesmo dia em 2 diferentes. Que iam para o mesmo laboratório fora. E eu vi o erro. Então esse tipo de coisa, né, já tenho 13 anos aqui já. Então a gente já vê na prática. Então isso é muito importante. A qualidade do exame. Entendeu? Porque é o exame que rastreia o câncer. E aí você pode ser induzido ao erro para cima ou para baixo. Fazer uma biópsia desnecessária em quem não precisava ou deixar de fazer em quem precisava porque o exame deu negativo e na realidade ele era positivo. E doutor, assim, a gente escuta muito que a partir de 35 até 40 anos, todo homem tem que fazer o exame para prevenir o câncer de próstata. Só que com a introdução do PSA, isso muda? A partir de que idade todo homem tem que fazer o PSA a partir de certa idade? E aí, dependendo do caso, fazer o exame de toque? Ou ainda está sugerido para todo mundo fazer os 2 exames a partir de certa idade? O rastreamento não muda. Se você vai fazer PSA ou toque, PSA e toque, isso aí não muda. Como eu falei, o ideal é que faça as 2 coisas. Não existe uma idade para o toque e uma idade para o PSA. Existe uma idade para o rastreamento do câncer de próstata. Na prática, há muitos anos, o rastreamento era de 40 anos para cima. Porque quando a gente vê que a célula da próstata muda, quando o hormônio que vê o crescimento muda. Mas aí a gente vê que a medicina hoje ela não é só isso, ela também tem questões de mercado. E os americanos, alguns anos atrás, eles fizeram uma mudança em que lá o PSA só é pedido a partir dos 55 anos. O que é um absurdo, porque muita gente tem doença dessa faixa. Porque começaram a se operar muitos pacientes sem necessidade, por cânceres que às vezes estavam numa fase inicial, que às vezes não precisavam ser operados, que eram indolentes, como a gente diz assim, que o paciente tinha perspectiva de viver sem mexer. Mas isso gerou um custo muito alto para os planos de saúde americanos. E aí eles fizeram um estudo, e o estudo viu que a mortalidade não era tão alta,
não valia a pena rastrear tão cedo, que ia descobrir mais gente, ia se operar mais gente, ia se gastar mais dinheiro. Então tudo se recai em dinheiro, não em saúde, não em vida. E aí isso já tem eu estava lá nesse congresso, acho que foi em Atlanta, que teve esse evento lá. Teve uma maior discussão entre os urologistas do mundo quase todo. E isso já tem quase 10 anos. E nesses 10 anos a mortalidade do câncer de próstata nos Estados Unidos aumentou. Porque se parou de rastrear. Porque lá não é como aqui. Por exemplo, você vai pedir um PSA aqui, eu posso pedir para qualquer um. Com 30 anos, com 35, o plano de saúde não vai negar. Mas lá, se você pedir para qualquer um abaixo de 55, você tem que justificar. Senão o plano de saúde não paga. O paciente vai ter que fazer do bolso. Então, tipo assim, isso fez com que o mundo mudasse. Por que eu estou falando essa história? Porque a gente se baseia no protocolo americano. Todo mundo se baseia. E aí nós brasileiros ficamos numa sinuca de bico. E já fui presidente da Sociedade de Urologia daqui do Amapá 2 vezes. Então, tipo assim, a gente participa dos protocolos. Então aí o que acontece? O que a gente faz? Vai botar 55 anos para os brasileiros, vai morrer uma penca de gente. Se não fizer o PSA, já não fazem. Se não fizer com 55. E aí o PSA ele tem um aumento da proporcionalidade do câncer. Aliás, ele é mais incidente nos afro-americanos. Então, como nós brasileiros, a maioria de nós somos miscigenados, dificilmente nenhum de nós tem negros ou uma ascendência negra na família, por mais que seja branco, é muito difícil isso. Então a gente usou esse argumento para a gente reduzir para baixo a nossa perspectiva. Então, pelo protocolo brasileiro hoje, pelo protocolo, é 45 anos. Na prática, eu peço para todos acima de 40. Eu comecei a fazer meu exame com 40. Então eu acho que se não serve para mim, não serve para os outros. Então, tipo assim, por que eu pedi com 40 para mim? Porque eu já operei pacientes com câncer com 41. E o que é que eu vou explicar para esse de 41? Que teria que começar com 45. Se vocês forem buscar na internet, vocês vão ver que tem um depoimento do Ben Stiller. Ele teve câncer de próstata aos 50 anos. E ele agradeceu ao médico dele que pediu antes, porque se ele fosse seguir o protocolo do governo americano, ele teria morrido. Porque só ia fazer com 55. Entendeu? Tipo assim, então isso é uma coisa mais séria do que a gente imagina. E lá em cima, quem está na coordenação não pode brincar com a vida dos outros. Então tem que criar um protocolo em cima do que é a realidade da perspectiva da doença desenvolver ou não. Não se vai gastar ou não vai gastar mais ou menos. Aí se fiscaliza quem está operando de mais ou operando de menos. Mas isso é uma coisa mais complexa do que se imagina. Mas via de regra, quando eu dou uma palestra, eu coloco no meu slide 45. Quando eu termino, eu digo que é 40. Porque na prática a célula muda com 40, então a chance é maior. Com 40 já começa a ter chance de ter problema. Extremamente interessante, doutor. E a urologia, ela é uma especialidade da medicina que a gente não sabe, nós leigos, a gente não sabe muito sobre. Muita gente não sabe que o urologista não é um médico só para homens. E aí seria interessante se o senhor pudesse falar um pouco mais sobre como é a prática da urologia e que, apesar de ser o Novembro Azul e o foco da campanha ser nos homens, porque a próstata é um órgão que só os homens têm, o senhor falar também que todo mundo deve procurar um urologista. Não, na realidade o nome já diz, uro é de urina, né? Então, tudo que passa urina é o urologista que trata. Então, mulheres, idosos, crianças, o urologista de formação, ele trata tudo. Eu particularmente, eu atendo criança, mulheres, atendo tudo. Então, tipo assim, tudo que passa urina, bexiga, rim, ureter, que é o canal que traz o xixi da bexiga do rim para a bexiga, né? O próprio canal urinário da mulher. Então, tipo assim, a gente trata qualquer patologia aí. Pedras nos rins das mulheres, é o urologista. Tumores nos rins das mulheres, é o urologista. Tumores na bexiga, então tudo que passa urina é conosco. A questão, independente de ser homem ou mulher, a questão é que o urologista trata o órgão reprodutor masculino. E aí a gente acabou sendo maculado como um médico só para homens. Porque aí a gente trata das doenças do pênis, da bolsa escrotal, da próstata, por exemplo, que é um órgão que é exclusivo do homem. Então acabou se sendo realmente direcionado mais como médico da parte masculina. Mas na prática o urologista ele é um médico que trata da via urinária de qualquer um e da parte reprodutora do homem. Fica mais simples de ficar sabendo assim. Tá. Digamos que eu seja um paciente que acabei de completar 40 anos. Como é que você vai me encaminhar? Eu vou direto fazer o PSA, aí eu vou levar o resultado pro senhor, aí o senhor vai indicar para mim fazer o exame de toque.
Como vai ser? Exatamente. Não, aí é uma questão assim, pessoal, né, de formação, que cada um tem a sua. Na prática, você chegar no meu consultório com 40 anos, eu vou lhe questionar como é que você está urinando, porque você já pode dar problema daquela parte benigna Sim. que eu falei lá antes. E aí eu vendo que você está urinando bem, né, eu vou pedir os seus exames de rotina, não só o PSA. O PSA faz parte. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho que pedir um exame de urina para você, isso é obrigatório, está no nosso livro. Isso é básico. O médico que pede só o PSA, ele tem que voltar para a faculdade. Por quê? Porque se tiver alguma alteração na urina, ela pode alterar a próstata e altera o PSA. E aí vira uma bola de neve. Então eu já tenho o meu protocolo já formado, né? E aí eu vou pedir ultrassom, que eu preciso também ver se a próstata está crescendo ou não. E lógico, o PSA e mais alguns outros exames, em algumas coisas que podem interferir na próstata e na minha área também. Eu não sou médico da próstata, como eu falei, exclusivamente. Então eu vou pedir um pouco da parte renal para ver se consigo avaliar outras doenças que podem influenciar na parte renal e na parte de próstata também, para poder eu tentar abraçar o máximo que eu posso naquele paciente, naquela visita, porque já é difícil do homem ir. Sim. Se eu não conseguir fazer algumas coisas a mais para ele, então ali eu consigo às vezes descobrir que ele é diabético. Às vezes eu consigo descobrir ali que ele está com problema aproveitar de... para pegar o máximo do... Exatamente, às vezes um problema renal, e aí a gente ou resolve ou direciona para quem possa resolver, para tentar minimizar esses valores tão altos de mortalidade precoce que o homem tem no Brasil hoje em dia, principalmente. Muito obrigada, Dr. Nalisson, por ter vindo. Foi extremamente informativo. E o senhor gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, eu que agradeço. É sempre um prazer para mim, né? Sou professor, então tenho como hábito de mexer com isso também, de falar essas coisas. Eu acho que isso aqui, a gente como médico, a gente não é só estar no consultório atendendo. Acho que faz parte de nós, principalmente a gente que trabalha com educação também, para que a gente possa informar, porque isso aqui também é consultar, é evitar problemas. A gente está aqui para ajudar o nosso próximo, para que ele não passe pelo sofrimento do que ter um parente com câncer de próstata em fase terminal em casa, principalmente, já que é o nosso foco. E eu estou à disposição para quando precisarem, só chamar que eu estou aqui com o maior prazer. Muito obrigada novamente. E o Ação e Idioma dessa semana fica por aqui. Semana que vem tem mais. Eu sou Giovana Moramei. Eu sou Sávio Dias. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais: Facebook, YouTube e Instagram. Até a Até a próxima.